Olha que coisa maravilhosa. No último domingo de 2024, o Senhor nos traz essa palavra toda para relembrar, refrescar a nossa memória e dizer que essa palavra não é para um ano, é para a vida. E mais uma vez, uma coisa que eu disse na sexta-feira, que algumas pessoas acabaram por não atingir tudo o que queriam, porque não levaram isso a sério. Mas um ano novo está aí às portas. Hoje é o último domingo, amanhã a última segunda, terça, a última terça. Quarta-feira é ano novo, a primeira quarta do ano. E assim, não dá para simplesmente virar uma chave ali no dia 31 para o dia 1º. Essa chave tem que estar virada já, isso já tem que ter mudado. Eu tenho que tomar algumas decisões e ir estabelecendo isso na minha vida. O Josué, ele não ficou um dia, uma semana, um ano ali na tenda, aprendendo com Moisés e recebendo de Deus, porque ele tinha fome. E quem tem fome, né, ninguém segura. A pessoa pode estar cansada do jeito que for, mas se ela tem fome, é igual aquela pessoa que está em cima, ela olha a diferença. Uma pessoa que está com fome, ela levanta e vai pegar. Uma pessoa que está só com vontade de comer, ela às vezes até fala para alguém assim: você está indo na cozinha? Dá para você trazer algo para mim? E se a pessoa esquecer, aquilo fica. Mas quem tem fome, levanta e vai. Quem tem fome, levanta e faz a comida. Porque às vezes se abre a geladeira, não tem nada, ou eu tenho que fazer. E eu estou com fome, então eu vou fazer. Quem está com fome, faz o que é preciso. Quem está com fome de Deus, por isso que Deus é atraído pela fome. Não foi por acaso que o Josué ocupou o lugar de Moisés, porque ele foi único, apesar de Caleb ter sido incrível também, mas Josué andou 1 milha a mais. Josué, ele ficou na tenda por 40 anos. A Bíblia diz que ele não se ausentou da tenda. E isso é para a nossa vida. Algumas pessoas querem ocupar posições altas sem entenderem que eu preciso estar no lugar certo e permanecer. Eu preciso estar, permanecer e fazer a coisa certa. Ele estava no lugar certo, ele permaneceu por 40 anos e ele fez a coisa certa. Ele foi auxiliar do Moisés. Ele ficou no lugar certo. Tinham muitos outras lideranças, mas ninguém como Moisés. Ninguém como Moisés. A Bíblia não fala que ele foi auxiliar de Arão ou de qualquer um dos outros espias. Ele foi auxiliar de Moisés. E você vê que ele quis aprender com Moisés. E você vê, pelo livro de Josué, que ele levou isso muito a sério. Ele não deixou, a Bíblia está assim, foi assim que Josué conquistou toda a terra. Aí a gente quer saber, né? Como é que uma pessoa tem tanto sucesso. Deixa eu saber, como é que você teve sucesso? Não deixando faltar nada.
de tudo que recebeu. Ele fez tudo. Tudo. E você sabe qual é o perigo e o que tem acontecido com muitos cristãos? Olham para as Escrituras assim e acham que elas se tornaram obsoletas, ultrapassadas. Ah, não, já não é mais assim. É assim. É assim. Inclusive, é um pouco mais, porque nesse tempo aqui, o pecado era de acordo com aquelas ações. Já quando Jesus vem, ele fala das intenções do coração. Ele fala que a coisa é mais profunda, mas que a graça viria para nos ajudar. Antes, então, se um homem, uma mulher se deitasse, tivesse um relacionamento extraconjugal, é que seria o problema. Agora o Senhor fala, olha, só de você desejar no seu coração. Então, isso mostra que a graça, ela está num nível muito mais alto que a lei. Eu recebo graça para viver essa vida elevadíssima. Eu não retrocedo, eu avanço. Sexta-feira, o Senhor nos deu a primeira palavra sobre Pedro que voltou a pescar. E essa palavra, se a gente for pregar mais e mais, tem tanto assunto, porque a gente vê gente que retrocedeu do que já tinha alcançado. E a Bíblia diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. E o que acontece com algumas pessoas? Elas já foram tão longe. Deus já tirou elas de determinados lugares, situações, amizades, relacionamentos, e elas simplesmente voltam para lá. Voltam para lá. Gente, não é incomum numa época como essa, você se encontrar com parentes e amigos e, de repente, acionar a velha criatura, o velho homem. E, de repente, ao invés de você estar contagiando todos esses parentes, amigos, você, de repente, já está falando como eles, está sendo influenciado por eles, está indo na onda deles, está sendo engolido por um sistema ultrapassado, antigo, que Deus já tirou você. Quantas pessoas que tinha decidido, eu me lembro de anos aí anteriores, da pessoa ter feito o plano dela de estar aqui no dia 31 e tal, chegar um parente, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer, ao invés dela, não, eu tenho o meu plano com Deus. Deus não vai se importar, todos os anos eu fiz, aí vai, aquela história toda, como se fosse assim, né? Com Deus, né? É como um relacionamento conjugal. Eu só vou dar uma escapadinha, porque meu marido ou minha esposa, ele não vai se importar, ela não vai se importar. Tudo bem. Ou é tudo ou é nada. Casais saudáveis não admitem absolutamente nada. É tudo ou nada. Em termos de fidelidade, você quer total fidelidade. E com Deus? Né? A Bíblia não fala que se você não é fiel a quem você vê, você não é a quem você não vê. Então, algumas pessoas, elas mostram rapidamente que elas não são fiéis nem à sua própria consciência. Elas não respeitam nem a própria consciência, que está lá alertando e dizendo, não, faz isso não, não vai para aí não. Não caia nessa. A pessoa vai. Bobagem, né? Que ela faz com a vida. Você vê que quando... Você já deve ter ouvido falar de histórias de gente que
Aliás, vamos dar um respaldo bíblico para isso, que eu gosto desse, né? Israel entra na terra, vive milagres e tal, vê a vitória de Jericó, vive aquele milagre e tal. Aí, de repente, vai lutar contra Ai e sofre aquela derrota por um problemazinho desse tamanho, né? E aí, qual foi a atitude de Josué? Quando você confia no caráter de Deus, que aqui foi uma falha de Josué. Josué conhecia o caráter de Deus. Como é que ele escorregou assim? Ele cai prostrado, fica lá a tarde toda, não consegue levantar a cabeça, e começa a falar, ó, por que o Senhor deixou a gente atravessar o Jordão? Agora os inimigos vão acabar com a gente. Por que o Senhor deixou? Foi para nos destruir aqui e tal. Até que Deus cansou daquele drama e fala para ele, levanta, por que você está aí prostrado? Levanta. Primeira coisa que Deus fala para nós, sempre, você vai encontrar na Bíblia, levanta. Por que você está aí prostrado? Prostrado, eu não vou falar com você. Levanta, saia dessa prostração. Israel pecou, ponto. É por isso que não consegue resistir aos seus inimigos. É por isso. Israel pecou, por isso não consegue resistir aos inimigos. Olha que resposta. É Deus dizendo assim, atravessar o Jordão nunca foi o problema. É o que Deus fala para algumas pessoas. Dar os passos de fé. Você está olhando, porque olha o que as pessoas fazem. Eu acho que eu não devia ter feito aquilo, aquele passo. Tudo passo de fé. Elas começam a questionar os passos de fé. E o Senhor vem e fala assim, não, você não tem que questionar os passos de fé. Você tem que questionar a fé que mudou. Por que sua fé mudou? Quando ela mudou, quando você se apossou do anátema, o que aconteceu? Vocês tiveram derrotas. Então Israel não pode resistir aos seus inimigos. Eu não poderei ser com Israel enquanto não tirarem o anátema, que é maldição. O pecado é maldição. Pecado é anátema na Bíblia. Então você vê que tem gente que ao invés dele melhorar e ele aprender com os desafios, ele começa a virar Acais. Acais, quanto mais ele tomava rumos errados, mais amargo ele estava ficando, mais as coisas estavam ficando difíceis, e ao invés dele aprender, ele foi piorando, ele foi ficando amargo, até que ele fechou até as portas do templo e não quis saber de mais nada. Ele não adorava e não queria que ninguém adorasse mais. Morreu mal. E teve tudo. E quando ele sofreu derrota, o problema foi Deus? Não, foram as escolhas dele. Quando Israel sofreu derrota, foi Deus? Não, foram as escolhas deles. Então, às vezes, demora para algumas pessoas pararem com seus dramas e reclamações e murmurações e amarguras, porque elas ainda são movidas por sentimentos. E uma pessoa movida por sentimentos, ela não há limite, né, para ela descer. Não há limite, porque o que está guiando ela? Sentimentos. E sentimentos mudam, sentimentos oscilam, e aí a pessoa, ao invés dela combater aquilo, ela fica lá, ó, retroalimentando, ela vai alimentando aquilo, alimentando. Só mentiras. Só mentiras. É porque que eu fiz isso, é porque que eu dei esse papo, porque isso, porque aquilo, é porque quando, ó, tem aqueles assim, é porque quando eu sair dessa também, eu não vou mais fazer isso e aquilo. O que você não vai fazer? Dar passos de fé? Com certeza foram seus passos de fé que mudaram sua vida. O que tira de uma pessoa, o que impede de eu ser com uma pessoa, o que trava
Suas vitórias não são seus passos de fé. São os passos de incredulidade. São as bobagens. São os anátemas. Né? Então, quando a gente entende que a palavra, ela é para nos guiar durante toda a nossa vida. E quantos que ouviram diversas vezes essa palavra, mas não deram o devido valor? Porque se tem uma palavra que diz exatamente, se tem um livro que mostra exatamente como se ter sucesso, é o livro de Josué e o primeiro capítulo aqui, esses primeiros versículos. Depois da morte de Moisés. Então, quando algo termina, Deus está dizendo, não é para trás, é para frente. Você segue em frente agora. Você não vai retroceder, você vai seguir em frente. Você não vai ouvir vozes contrárias, você não vai retroceder, porque o que eu estava dizendo, quando uma pessoa, as coisas começam a não funcionar, muitas, por conta dos sentimentos, entram na nostalgia. Então, elas começam a buscar o que é conhecido, que foi o que Pedro fez. Pessoas conhecidas. Você não viu esse momento aí desastroso da quantidade de gente que saiu em busca dos antigos amores? Dos antigos relacionamentos? Só que os velhos tempos, como dizem as Escrituras, não foram tão bons assim. Israel, quando... Lembra, semana passada eu li isso aqui, daquela rebelião no deserto, que os caras tiveram coragem de dizer, você nos tirou da terra que mana leite e mel. Parece que não é verdade, né? Mas está escrito, senão a gente não ia acreditar. Não iríamos acreditar, não tem como. Você pensar, o quê? Vocês foram tirados da escravidão? Ei, amigo, os velhos tempos não foram tão bons assim. Vocês já esqueceram dos velhos tempos? Vocês já esqueceram? Aí a pessoa lembra de uma coisa ou outra e esquece do todo. Né? Então tem muita gente que por conta desse hedonismo, então elas estão vazias, elas foram muito longe, né? É comprar, comer, e aí chegaram num ponto que viram que não satisfaz, você precisa de algo superior. O que elas fazem? Começam a voltar atrás dos antigos namorados, namoradas, dos amigos de escola, dos lugares por onde eles já passaram, já estiveram, para ver se isso vai preencher. Aí ele esquece daquele tempo, e agora aquele tempo era bom. Igual Israel, lá no Egito era bom. Mas a Bíblia fala que eles gemiam e clamavam por socorro. Gemiam. Então, às vezes, você já foi tirado de um tempo, como esse povo queria voltar para a escravidão. E Deus já tinha tirado da escravidão, tirado daquele lugar, daquele ambiente, tirado do meio de pessoas que não funcionaram. Aí a pessoa começa a voltar, né? Ir atrás daquilo, porque a saída é pegar, trazer aquela tal pessoa de volta, é fazer aquele negócio, é me encontrar com aquilo. E o Senhor está dizendo, rapaz, a saída é você seguir em frente e crescendo, cresçamos em tudo. E alguns, ao invés de crescer, decrescem. Progredir, retrocedem. Evoluir, involuem.
Ao invés de estarem mais realizados do que nunca, porque estão avançando, porque progresso é igual felicidade, estão irrealizados. Por causa do quê? Onde está o problema? Cabeça, mentalidade. Mentalidade. Porque até hoje tem gente que confunde atividade mental com pensar. Atividade mental é uma coisa, pensar é outra coisa. E se algumas pessoas pensassem, elas jamais agiriam, fariam o que já fizeram e agiriam da maneira que elas agem. Se a Eva pensasse, tivesse pensado, ela teria feito o que ela fez? Não. E assim, quantas pessoas que têm atividade mental, mas não pensam? E aquela frase do psiquiatra, que eu sempre esqueço o nome, que 2% das pessoas pensam, 3% pensam que pensam, 95% não pensam. 2% pensam, 3% pensam que pensam. 95% não pensam. Não pensam. E você pode se habituar a um sistema que nunca funcionou e agora, ao invés de romper com esse padrão da terra que você veio, do lugar que você veio, da família que você veio, dos contatos que você veio, ao invés de romper com isso e agora abraçar a grandeza de Deus, a mentalidade de Cristo, não. A pessoa fica lá, rodando, né? Então, quando ele encerra, precisava dizer, Moisés morreu, todo mundo sabia, ele tinha dado 30 dias para o povo chorar. É porque o Senhor está sempre nos lembrando, que parece que ele tem que desenhar às vezes, né? Ei, encerrei com isso, tá? Com esse tempo, tá? Com esse sistema, com esse padrão. Ó, com essas amizades, tá? Com isso aqui, ó, encerrei, tá? Ó, para frente. Vamos para frente. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Você vê que na Bíblia todo mundo é filho de alguém, né? A Bíblia faz questão de mostrar. E sabe por quê? Porque todo homem de verdade, ele assume a sua posição de pai, pai de família, pai dos filhos que ele fez. Meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo este povo, preparem-se. Tem que preparar. Eu estou aqui, mas agora eu me preparo. Tudo o que é preciso para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Quantos que se prepararam realmente? O Senhor vai mostrar as preparações. É só ler todo o capítulo. Quantos que realmente se prepararam para entrar na sua terra prometida? Mas ainda há aquele engano. Eu boto na minha cabeça que vai acontecer do nada, com o estalar de dedos, não vai. Tem uma entrega, tem uma preparação. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Deus faz questão de dizer, você conviveu com Moisés, eu fiz uma promessa, você viu o que eu fiz, e eu estou dizendo a você, eu vou cumprir. Onde você colocar os seus pés, pés é andar, conforme você anda na vida, você está vivendo, eu estou abençoando você, eu estou dando a você. Os passos que você vai dando no seu dia a dia, eu vou abençoar.
Onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Outra coisa que é importante que as pessoas esquecem: Deus demarcou muito bem o território. Dentro deste território aqui, você saiba que nada será impossível. Agora, se você tentar sair desse território, eu não tenho compromisso. Eu vou dar dentro do território que eu estou estabelecendo. Tem um lugar. Tem um lugar geográfico, tem um lugar espiritual, tem um lugar que o Senhor garante vitória. Se eu quero sair desse lugar, eu não preciso contar com ele, porque ele já deixou claro, ó, o território é esse. Dentro desse território, manda ver. Pode pisar, pode partir para cima, que eu vou dar. Mas se você sair desse território, eu não tenho compromisso com você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Então, se uma palavra dessa não mexe com uma pessoa, é porque realmente ela não acredita. E se ela não acredita, a parte da Bíblia que você vai viver é a que você acredita. Você terá o que você acredita. Religião não muda a nossa vida. Fé emocional não muda a nossa vida. O que muda é a fé na palavra. Se ele está dizendo ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, é o que ele disse. Assim como estive com Moisés, você esteve com ele 40 anos, você sabe que eu fui com ele. Estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E não é porque eu estou passando por uma situação difícil que Deus me abandonou ou me deixou. Vai da minha perspectiva, se eu tenho perspectiva de fé ou não. Seja forte e corajoso. Porque nós temos que ser fortes. As reações que nós tínhamos lá atrás, elas, e diante de lutas, de problemas, os dramas que muitos já fizeram, que eu já fiz, não cabem mais. Eu agora tenho que ter uma postura de quem cresceu. Que a gente compara muito com uma criança ou um adulto, né? Uma coisa é uma criança fazer uma manhinha. E depende da idade também dessa criança. Outra coisa é um adulto. Seja forte e corajoso, porque você precisa de coragem. Sem coragem você não vai longe. É a virtude principal. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Eu tenho uma missão com você. Você vai conduzir gente. Você sabe que eu vejo, às vezes, pessoas esquecendo que quando nós somos levantados, não importa onde você é levantado, Deus o levanta como uma liderança espiritual, empresarial, no mundo dos negócios. Você começa a conduzir pessoas. Você começa a ter influência. Aí veja, vamos voltar para Pedro então. Pedro estava super confuso. E Pedro retrocede, leva um monte de gente, porque esse povo acabou indo com ele, gente que nunca nem tinha pescar, pelo menos a Bíblia não fala. Mateus, por exemplo, ele coletava impostos. O que ele entendia de pescar? O que ele está fazendo lá? Então, às vezes você vê gente se metendo em cada encrenca, em coisas que ele nem lá atrás ele fazia, ele começa a fazer agora. Porque ele vai se perdendo de Deus. Né? E aí o sujeito está tão despreocupado, está tão cego em relação à influência que ele tem, que ele
tira a capa, fica nu, não está nem aí. Nu na Bíblia fala da sua vida espiritual. A pessoa não tem problema de mostrar as vergonhas dela. Aquilo que deveria estar coberto está à mostra para os outros. Deveria estar coberto, a Bíblia fala. Então ele está sem capa, sem roupa. E não está nem aí com a influência que ele está passando. Quantas pessoas que frustraram outras, porque muitas se espelharam nelas. À medida que elas foram testemunhando, vivendo a glória de Deus, elas foram se tornando uma referência e as pessoas começaram a se espelhar nelas. E elas não deram valor a essa credibilidade que, num bom momento, elas construíram. Elas não deram valor ao peso que elas passaram a ter. E aí, quando não é conveniente, eu arranco a capa, eu arranco a roupa, eu não estou nem aí. Que coisa triste, né? Você não ter responsabilidade. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, se você não sabe. Quando você dá um testemunho, a visão em relação a você já muda. Quando você dá um, tá? Eu me lembro a primeira vez que eu dei um testemunho. Quando eu desci dali, eu vi que os olhares das pessoas para mim já eram diferentes. Elas olhavam para mim de forma diferente. Porque você agora, você se apresenta como alguém que atraiu o favor de Deus, o poder de Deus para a sua vida. Olha o que Deus está fazendo na minha vida. O que se espera de alguém que Deus está fazendo uma obra grande? Eu me lembro do meu primeiro testemunho. Eu era uma pessoa quando eu subi. Quando eu desci, eu vi os olhares. E graças a Deus, que Deus já estava me ensinando a pensar. Que a minha responsabilidade havia subido. Eu já não era a mesma pessoa. As pessoas agora sabiam de uma história do que Deus estava fazendo e, obviamente, que algumas estavam se inspirando e esperavam mais de mim. E isso só vai crescendo, tá? Quanto mais testemunhos, quanto mais você vai crescendo e ocupando mais posições, mais a sua responsabilidade vai aumentando. Vai aumentando. O peso vai sendo cada vez maior. Obviamente, você está sendo honrado. E será que nós temos caráter para suportar as honras, as promoções, as exaltações do Senhor? Também, quanto mais você está em evidência, sem dúvida nenhuma, você pode ter que estar preparado para incômodos, inveja, chateações, tem. Mas isso é sinal que você está o quê? Crescendo. Crescendo. Olha, você estava num lugar até outro dia. Agora olha onde você está. Sua vida está mudando dia após dia, você está ganhando força, credibilidade, influência. Você tem que saber que a sua responsabilidade agora aumentou. As pessoas esperam mais de você. As pessoas agora estão olhando mais para você. Mas tem gente que não pensa.
Ele não entende sobre a responsabilidade que ele passa a ter. Não é por acaso que o Paulo disse assim, ó, se vocês tiverem algum problema entre irmãos, sofra o dano. É melhor você sofrer o dano. É melhor você, momentaneamente, até perder, mas você não saiu da sua posição, do seu lugar. Direto eu falo com líderes. Eu falo, escuta, é porque não sei quem fez isso, então, mas ele fez. Ah, ele fez. Ele está no seu lugar, ele ocupa a sua posição. Se ele não vem a você, você vai a ele, rapaz. É porque não me cumprimentou, não fez isso. Coisa. Pessoa que passa e se entrega às emoções e não cumprimenta o outro, você olha para ele de que maneira? Fala para mim. É um infantil, é uma criança. Você vai brigar, um adulto briga com criança, gente? Adulto briga com criança? Tá, ele quer agir igual criança, fazer draminha, charminho. Hoje eu estou de mau humor, eu não cumprimento ninguém, eu não olho para ninguém. Criança, você adulto, você cumprimenta. Você adulto, você trata as pessoas como elas devem ser tratadas. Não tem a ver com merecimento, não tem a ver com a outra pessoa, tem a ver com quem você é. Quem você é. Você não muda porque o outro mudou. Você não muda porque ele é infantil. Você não muda porque ele é um instável. Ele é assim, não você. Você vê? É como ele escolheu viver. Você continua o mesmo. Se ele está para cima, se está para baixo, se está de bom humor, se está de mau humor, você é o mesmo. Você faz e o trata como você sabe que deve tratar, sabe que deve fazer, você faz. É um tal, isso não cansa? Eu não sei você, mas a mim me cansa. Toda pessoa, eu já falo assim, não, se for para esse lado não tem diálogo, isso não tem assunto. Eu vou parar, porque não tem gente que está para falar, não está para ouvir, né? Então ele já começa, não, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo, o outro fez aquilo outro. E eu não quero saber o que o outro fez. Eu quero saber quem eu sou, o que eu devo fazer, o que Deus espera de mim. Se eu estou certo, estou na razão, eu vou me posicionar como devo me posicionar, porém aquele lá não vai me alterar. Eu posso não querer mais conviver, mas serei cordial porque eu sou uma cristã. Lidar com aquela pessoa, mas eu vou ser cordial porque eu sou uma cristã. Se ela tiver a pior atitude, isso foi ela, não você. Você é um cristão, você está num nível mais alto. Então, porque você conduzirá, então você tem que ser forte, corajoso, você tem que se destacar dos demais. Se você quer estar na linha de frente, o seu comportamento, as suas decisões, as suas escolhas, a sua postura é diferente, meu Deus. Tem gente que quer ser tratado de forma diferente, mas ele age igual todo mundo. Você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Eu prometi, eu vou cumprir. Somente seja forte e muito corajoso. E tenha o cuidado, seja cuidadoso, zeloso, de obedecer a toda, não algumas partes, a toda lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvia, foco irresistível.
Não se desvia nem um pouquinho para cá, nem para cá. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvia nada. Você não vai desviar nada. Você vai continuar focado. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar, onde quer que andar. Aí eu estou perguntando muitas vezes, por que eu não fui bem-sucedido? Talvez eu fiz um desviozinho para cá, um desviozinho para cá. Mas se a pessoa não acredita, o que você vai fazer? Aí é uma meia-verdade aqui, ou uma mentirinha aqui, é um desvio aqui, é uma coisa mal contada ali. Eu estou perguntando por quê. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Eu preciso falar a palavra. Tem gente que não tem problema de falar bobagens. Por que não está falando a palavra? E de meditar nelas de dia e de noite. Já parou para pensar? Algumas pessoas estão aí meditando só em coisas ruins e em mentiras colocadas por Satanás. Se estivessem meditando na palavra, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito, nele está escrito. Porque se você não estiver ligado na palavra, você não consegue obedecer. O Pedro, um pouquinho que afastou, não reconhecia Jesus, a voz de Jesus, arrancou a roupa, arrancou a capa. Tem gente que fala assim, não, eu não. Gente, eu vejo gente se desviando, se afastando do que já havia conquistado. Eu vejo gente retrocedendo do que já havia avançado. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha o tanto que é sério esse negócio de meditar na palavra. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não imita ímpio, não. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ao contrário, vive ao contrário disso. Sua satisfação. Eu tenho prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Como vai ser essa pessoa? É como árvore plantada, não nasceu aleatoriamente. Deus pegou e plantou no melhor lugar, à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Dá fruto no tempo certo. E as folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Vamos repetir? Tudo que ele faz prospera. Vamos de novo? Tudo que ele faz prospera. A Bíblia é a verdade para você? Então está aqui. O que eu faço para a minha vida mudar? Não é tal de perguntar, é um tal de perguntar. O que eu faço para a minha vida mudar? Estou pregando. Não é incomum eu pregar um tempão aqui e alguém vir para uma liderança e perguntar: o que eu faço para a minha vida mudar? Ué, foi dito. Por horas, o que você deve fazer para a vida mudar? Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que a sua confiança está na força do seu braço, a sua dependência do que o outro pode dar e fazer, que faz da humanidade mortal a sua força, tira a força do lugar errado, mas cujo coração se afasta do Senhor. Olha como é a vida dele. Ele será como um arbusto no deserto, não verá
quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será. Como é que ele vai ser a vida dessa pessoa? Como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não tem aquelas folhinhas marrons. É verdinha o ano todo. Não ficará ansiosa no ano da seca, meu Deus, as previsões. As previsões, não, ele está tranquilo. Com ele está tudo tranquilo. Porque ele foi plantado junto às águas. Ele sabe que na vida dele é diferente. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Quando ninguém está dando, ele está. Quando ninguém está dando fruto, ele está dando frutos. Deus nos planta no melhor lugar. Quando eu dou ouvidos à sua voz, quando eu entendo o que a palavra está dizendo, para onde ela está me guiando. O que Deus está falando comigo? Então pega essa palavra, se alinha com ela, porque ela é para a vida. Se você entender isso aqui, ainda que no último domingo de 2024, você pode hoje definitivamente fazer aquela risca e começar a construir uma vida totalmente diferente, com resultados totalmente diferentes. Então, com a mão no seu coração, fale com o Senhor e mostre a sua gratidão por estar tendo a oportunidade de ouvir algo que nós carregamos e estivemos debaixo desta unção esse ano todo e ainda estamos. Senhor, muito obrigada. Obrigada. O ano não acabou, mas eu tenho que te agradecer. Agradecer por esse ano. Agradecer pelo bem que o Senhor tem nos feito. Agradecer pela sua fidelidade e bondade. Agradecer pela sua presença. Agradecer porque o Senhor é bom, é fiel. E nunca erra, nunca falha, nunca fracassa, nunca desampara. E deixa claro que nada é impossível para o Senhor. Então o Senhor não erra. Tudo que o Senhor faz é bom. E quando eu acredito na sua fidelidade, eu dou lugar ao cumprimento da sua palavra. Quando eu acredito na grandeza, na força do Senhor, eu atraio esse poder para a minha vida. Eu quero agradecer por tudo, por ter uma palavra como essa, por ter escrituras como essas, por ouvir a sua palavra que vem e diz para nós, está aqui o segredo da vitória, o caminho para se obter uma grande vida. Está aqui, você está perguntando o que você tem que fazer, a resposta está aqui. Está aqui. Você quer saber o que você deve fazer? Aí eu não sei o que fazer, como não sabe? A direção está aqui. Como não sei? Sim, nós sabemos, mas muitas vezes não acreditamos, não queremos, não estamos dispostos. Porque a verdade, Senhor, é que muitos dizem que quer,
mas não tem a disposição de se alinhar a um nível da vitória. Tem a promessa, mas não tem o cumprimento dela, porque pulou algumas partes. Mas eu oro por essa clareza, por esse entendimento, para que essa palavra tome os corações e que um descortinar aconteça, que as vendas caiam, que o entendimento claro tome os corações e que nenhuma pessoa saia daqui da mesma forma, mas com entendimento, com clareza, com temor. Eu oro por profundidade, Senhor. Eu oro por entendimento, Senhor. Eu oro por clareza, apesar de eu orar sempre por isso. Eu oro mais, porque algumas pessoas ainda estão confusas. Elas ainda têm atividade mental, obviamente, mas elas não pensam à luz da sua palavra. Elas não pensam como devem pensar, elas não alinharam a mente à do Senhor, e eu oro por esse alinhamento, por essa clareza, por esse entendimento, por esse temor, por essas mudanças. Eu oro para que saiam daqui pessoas transformadas pela sua palavra, que o temor do Senhor venha, Senhor, e revista cada um, e que todos tenham um posicionamento firme, poderoso. Eu oro, Senhor, para que saia daqui um povo consciente, um povo temente e decidido a viver totalmente alinhado com o Senhor, que essa palavra tenha entrado com clareza e discernimento para cada um, e que essa pessoa não corra mais o risco de ficar à margem dela, mas mergulhar fundo para a glória do teu nome. Passa do teu sangue sobre nós, vem até nós, Senhor, abençoa essa reunião com graça, poder, unção, que o poder do Senhor seja real aqui, que a manifestação do Senhor seja real e que todos saiam daqui renovados, edificados, transformados, que a palavra tenha entrado profundamente, que cada mensagem possa trazer uma mudança e uma clareza maior. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. O teu sangue tem poder sobre nós. Cubra-nos com teu sangue, acampa os teus anjos ao nosso redor, manifesta aqui com poder, continue falando, tocando, derrubando as vendas, as escamas, tirando os agravos dos ouvidos, essas crenças que mantêm essa pessoa num padrão antigo, obsoleto, equivocado, ultrapassado, que ela avance, que ela amplie a mente dela através da sua palavra, e o modo de pensar seja outro, o modo de agir, o modo de falar, que ela encontre a identidade dela no Senhor, e não naquilo que ela sempre se valeu, se agarrou, Senhor. Eu oro por mudanças, eu abençoo o teu povo e agradeço demais por essa oportunidade, por essas mensagens, por esse tempo, pela sua bondade e fidelidade. Assuma o controle da reunião e seja conosco poderosamente. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração
e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.